Olá, pessoal. Eu percebo que ainda remanesce toda aquela discussão, aquela celeuma a respeito das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento naquele rol lá do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Eu acredito que a base para toda essa discussão não esteja no Código de Processo Civil, e sim lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que representa o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Que nós sabemos que não é um princípio que simplesmente garante o acesso à justiça. Mais do que isso, ele garante o acesso à justiça, mas um acesso íntegro, um acesso pleno, um acesso com respeito ao devido processo legal, com acesso com uma busca pela efetividade daquele serviço que o Estado está prestando para o jurisdicionado. Na medida em que o Estado nos proíbe de resolver os nossos problemas com as próprias mãos, inclusive sob pena de configurar crime de exercício arbitrário das próprias razões, esse mesmo Estado é obrigado a nos fornecer meios, mecanismos, para que possamos, de forma civilizada, através do processo, através do Poder Judiciário, meios que nos possibilitem, pelo menos, tentar resolver alguma questão que eventualmente a gente tenha tornado litigiosa. E esses meios, esses mecanismos, é lógico que não se exaurem em primeira instância. O devido processo legal, ele não existe só na fase de instrução. O devido processo legal, ele também se insere no âmbito dos recursos. Então, seria negar uma obrigação do próprio Estado, na sua faceta Poder Judiciário, dizer que alguma hipótese no mundo empírico, no mundo físico, não esteja prevista lá naquele rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Esse é o primeiro ponto. Você negar ao jurisdicionado a possibilidade dele discutir um assunto ou rediscutir esse assunto em uma outra instância, porque tenha ele se desagradado com uma decisão de primeira instância, essa negativa do Estado é eminentemente inconstitucional e ela afronta diretamente todos os princípios do Estado de Direito. Esse é o primeiro ponto. Discussões da doutrina são muito válidas, como, por exemplo, se esse rol do 1015 é taxativo, se ele não é taxativo, se ele é exemplificativo. Sendo ele taxativo, se caberia ou não uma interpretação analógica, a gente sabe que não, mas caberia, por outro lado, uma interpretação extensiva, a gente sabe que sim, também. Outra discussão que existe muito, outro argumento válido que existe na doutrina, diz respeito à intenção, à vontade do legislador. O legislador teria elaborado esse código tendo como fundamento precípuo ou teleologia precípua a segurança e a previsibilidade. E, portanto, na medida em que teria, então, esse artigo 1015 sido uma expressão da vontade do legislador, não seria lícito ao intérprete dizer que esse rol seria meramente exemplificativo. Com todo respeito a quem pensa dessa forma, e há grandes juristas e processualistas que assim pensam, o fato é que o legislador, ao elaborar o código, o anteprojeto e depois o projeto, por ser ele um ser humano, eu tenho certeza absoluta que ele não conseguiu prever, porque a mente humana é incapaz de prever de forma exauriente todas as hipóteses possíveis que possam ocorrer de forma física, de forma empírica, na vida, no dia a dia. Então eu tenho certeza absoluta que esse rol do 1015 não representa a vontade do legislador, ao contrário do que muitos falam. Eu tenho certeza que o legislador que esteve ali, ou os membros da comissão que estiveram ali elaborando esse código, hoje eles refletem e pensam o seguinte: puxa vida, a gente esqueceu dessa hipótese. Então esse 1015, esse rol do 1015, não representa a vontade do legislador, porque o legislador é incapaz, o ser humano é incapaz de exaurir todas as possibilidades físicas que podem ocorrer no mundo empírico. Então, supondo que, por exemplo, o jurisdicionado enfrente uma situação empírica em que não exista lá a previsão no rol do 1015
e que também não lhe será útil aguardar o exercício do direito do 1009, parágrafo 1º, que diz respeito à possibilidade de discutir aquele direito em sede de apelação, já que pode ocorrer o perecimento do direito, trata-se de uma questão urgente. É óbvio que, configurada uma situação de direito líquido e certo, não há dúvida de que ele pode se valer do mandado de segurança. Porque muito mais importante do que a vontade ou a suposta vontade do legislador quando elaborou o 1015, muito mais importante do que essa questão da previsibilidade ou essa questão da segurança, etc., é a Constituição Federal e é o direito do jurisdicionado. Ele não pode simplesmente ficar sem a assistência do Estado. O Estado é obrigado, é assim que funciona em qualquer democracia do mundo. Portanto, eu acho que nós, processualistas, muitas vezes, com a boa intenção de descomplicar, nós acabamos complicando o processo. E a ideia é que o processo seja descomplicado, porque, afinal de contas, ele representa o que? O instrumento pelo qual o direito material vai ser debatido, discutido e efetivado. Então, eu gostaria de chamar a comunidade de processualistas para discutir essa questão sob esse enfoque, que eu não quero discutir qual o meio adequado. O importante é que o jurisdicionado tenha esse meio. O Estado não pode simplesmente dizer para ele, meu amigo, não tem essa hipótese, essa foi a vontade do legislador e o seu direito acabou de morrer. Um abraço a todos, obrigado.